Provérbios, capítulo 23, versículo 26. A palavra, ela assim se expressa: Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Agora, mais um texto, 2 Crônicas 16, verso 9. Segundo livro dos Crônicas, 16, versículo 9. A palavra ela diz assim, 2 Crônicas 16, verso 9. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Somente a parte A desse versículo. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu queria que você prestasse atenção aqui nessa expressão, que o Senhor, os olhos dele passam por toda a terra. Depois ele diz assim: para mostrar-se forte para com aqueles. Aqueles não são todos. Para com aqueles cujo coração é totalmente dele, ou completamente dele, ou integralmente dele. Para esse o Senhor vai mostrar-se forte. Irmãos, hoje nós vamos analisar um pouquinho sobre a nossa rendição ao Senhor. Uma rendição que o Senhor deseja de cada um de nós, é uma rendição completa, total, uma rendição absoluta. A palavra rendição, ela é muito utilizada no contexto militar. Fala-se, por exemplo, em rendição de uma nação a outra, porque para não ser muitas vidas ceifadas numa guerra, né? Em caso aí de conflitos militares, de nação contra nação. E render-se nesse contexto aqui, significa entregar-se ou dar-se por vencido. Isso é muito interessante. Então, queridos, quando o Senhor diz para nós em Provérbios 23, 26, filho meu, dai-me o teu coração. Então, ali nós observamos que o Senhor tem pedido tudo de nós, uma rendição completa. Dai-me o teu coração. O coração, segundo a palavra de Deus, ele é a fonte da vida. Quando nós nascemos de novo, ganhamos uma experiência com Cristo, somos tornados filhos de Deus, o Senhor deseja que nós nos rendamos a Ele, uma rendição absoluta, completa e total, uma vida inteiramente voltada para Ele. Porque, irmãos, sem termos um coração rendido ao Senhor, uma vida rendida a Ele, uma vida entregue a Ele, uma vida verdadeiramente vencida, ou seja, quando nós nascemos de novo, nós sabemos que o pecado foi tirado de nós, colocado em Cristo, Ele crucificou, matou, nos libertou do pecado, nos dando a sua vida pela ressurreição. Mas agora que somos filhos de Deus, Ele pede algo para nós, o nosso coração. E o nosso coração está relacionado tudo aquilo que concerne a nossa vontade, a nossa mente, a nossa imaginação, aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Em Deuteronômio capítulo 6, Moisés escrevendo, ali o Espírito falando através de Moisés, ele disse assim: ouve, Senhor, o nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Então é para nós servi-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso pensamento, com toda a nossa alma. É um coração entregue a Ele. Irmãos, e o Senhor tem trabalhado dia a dia em nós para alcançar em nós esta rendição completa a Ele. O que é uma rendição completa? Senhor, tome aqui o meu coração. Eu quero viver os teus pensamentos,
eu quero viver a tua vontade. Se a minha vontade não estiver de acordo com a tua vontade, remove isso de mim e me conquista, para que eu viva uma vida, então, segundo a tua vontade. Não fazendo a minha vontade, a vontade da minha mente e dos meus pensamentos. Embora nós sabemos, irmãos, que nós ainda não alcançamos, muitos de nós não alcançamos ainda esta vida de maturidade. O que é uma vida de maturidade? É uma vida absolutamente rendida aos pés do Senhor. Então, quando nós rendemos ao Senhor o nosso coração, a Bíblia diz que Ele vai se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, quando nós dizemos assim: eu entreguei a minha vida aos pés do Senhor, sabe o que isso significa? Que Ele pode fazer conosco aquilo que Ele desejar, ainda que nós vamos ter esse entendimento, que tudo aquilo que Ele vai fazer através de nós, Ele nunca vai arrombar a nossa vontade. Então, quando nós temos uma rendição absolutamente entregue ao Senhor, Ele poderá nos usar da maneira que Ele quiser, mas nunca contra a nossa vontade. Se Ele encontrar apenas uma resistência em nós, Ele não vai avançar. Então, o Senhor deseja muito trabalhar através de nós, fazer a obra dEle através de nós, mas Ele não pode realizar isso se as nossas vidas não são rendidas a Ele. Então Ele não pode agir em nós, porque o nosso Pai Celestial, Ele é um Pai muito cortês, Ele é um Pai muito educado, Ele nunca fará nada em nós, se não houver em nós o nosso consentimento, a nossa vontade entregue a Ele. Estão me compreendendo, irmãos? O que é uma vontade entregue a Ele? Vocês precisam de ler as cartas do apóstolo Paulo. Cada uma delas, o que nós vamos encontrar ali? Uma vida rendida ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele era conduzido para pregar o evangelho a determinado local, mas então Cristo levava o apóstolo Paulo para lá. Paulo queria pregar na Ásia, ele foi impedido pelo Espírito para ir para Filipos, mas então percebe que Paulo era levado de um lugar para outro, mas nunca contra a vontade do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha uma vida rendida ao Senhor, então o Senhor poderia fazer dele o que ele bem queria. Irmãos, eu fico pensando o seguinte: será que todos nós temos uma vida rendida ao Senhor? Será que Ele tem o nosso coração? Será que nós entregamos o nosso coração a Ele? Será que Ele pode trazer para nós um trabalho e vai encontrar em nossas vidas um eis-me aqui, Senhor? Ou nós vamos resistir à vontade dEle ainda? Irmãos, Ele tem que nos quebrar. Quando Estevão estava pregando para aqueles religiosos, ali em Atos capítulo 7, chegou um determinado ponto, ele estava falando para mestres da lei, mestres da religião. Era um povo ali, aqueles sacerdotes e mestres da lei, que ensinava a Bíblia, a lei daquela época, para todo o povo. E Estevão diz para eles: vocês sempre resistem o Espírito Santo, vocês não se dobram. E Deus, irmãos, não vai fazer nada em nós se nós não nos dobrarmos. Nós lemos aqui 2 textos do Antigo Testamento. Então, como que é render-se ao Senhor em nossa época atual? A coisa não muda. Lá ele diz assim: filho meu, dai-me o teu coração. Ou seja, todos os meus direitos eu coloquei nas mãos daquele que me comprou. Então eu sou um servo. A palavra servo é doulos, um escravo. Escravo por amor ao meu Senhor. Então o escravo, ele não tem direito de dizer não. Quando seu Senhor fala, faz isto, ele tem que fazer. Faz aquilo, ele tem que fazer. Mas aí não é por obrigação. Nós fazemos pelo Senhor por causa do amor com que Ele nos amou. Imagina nós, irmãos, estarmos já nascemos neste mundo condenados ao inferno, já vivendo uma vida infernal,
preocupações, ansiedades, aquele monte de coisas na nossa mente que nos tira a paz. Porque a Bíblia diz que o ímpio não tem paz. Agora Cristo veio, o Verbo se fez carne e veio ao nosso encalço, veio atrás de nós, veio procurar nós. Veio para quê? Para trocar a nossa natureza pecaminosa por uma vida santa, a vida de Cristo, a vida do Pai, a vida do Espírito Santo, a vida Zoe de Deus. Nós não tínhamos a vida eterna é Ele. Então Ele nos deu para cada um de nós a vida eterna. Quando nós temos os nossos olhos abertos para enxergarmos essas realidades, irmãos, se nós não rendermos ao Senhor, porque Ele é o nosso dono, Ele nos comprou. Então como que nós podemos nos rebelar contra aquele que fez tudo por nós, de uma maneira tão amorosa? E devemos servi-lo com amor, servi-lo com alegria, porque os desígnios de Deus para nós, irmãos, são incomparáveis. E quanto mais nós nos rendemos a Ele, mais nós vamos ter um clareamento na nossa mente, mais Ele vai acrescentar algo para nós dEle. E as coisas materiais, sabe aquelas coisas que nós realmente às vezes almejamos, a gente luta, trabalha, se esforça, mas às vezes nunca conseguimos. Quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, rendemos a Ele, cuidando dos assuntos dEle, Ele vai começar a acrescentar e cuidar dos nossos negócios. É maravilhoso. Não que Ele vai fazer troca, porque Ele está olhando para nós, Ele sabe as intenções do nosso coração. Então, é necessariamente, irmãos, buscarmos diante do Senhor uma visão, em primeiro lugar, daquilo que Cristo é e fez por nós. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é sempre eterno. Nele está tudo que nós como igreja precisamos. O suprimento das nossas necessidades, tudo Ele diz que iria nos suprir. Então, irmãos, como não nos render a Ele? E sem Ele, nós nada podemos fazer. Então nós temos dificuldade em render ao Senhor. Nós temos uma dificuldade em se dobrar perante o Senhor. Nós gostamos de viver segundo o que a gente pensa que é certo, segundo aquilo que é adequado para nós, para o interesse dos meus filhos, da nossa família. Às vezes não é, irmãos. Às vezes o Senhor tem algo muito maior, nós ficamos presos aos rudimentos elementares de como construir uma família adequada, e ainda tem uma mentalidade conceitual de que somos filhos de Deus. Filho de Deus, ele está sempre sujeito à vontade do seu Senhor, o nosso Rei Jesus. Quem é o nosso Rei Jesus? Ele é aquele rei carrancudo, como aquele que recebeu apenas um talento, ele escondeu o talento e enterrou na terra. Por que ele enterrou aquele talento, o último talento? Ganhou um ganhou 5, outro ganhou 3 e outro ganhou apenas um talento. E esse ganhou um talento e enterrou. Na hora da prestação de contas, ele disse assim para o seu Senhor: porque eu sei que o Senhor é um homem muito duro, um homem muito bravo, um homem muito assim, de um semblante carrancudo, então eu enterrei e fiquei com medo. E disse: você não devia ter colocado no banco e quando eu voltasse eu recebesse os juros. Irmão, você sabe que aquele que ganhou um talento é a visão de muitos de nós, porque às vezes nós olhamos para um Cristo bravo, carrancudo, um Cristo que não nos ama, um Cristo que parece-me que Ele vive independente de nós e nós independente dEle. O Senhor Jesus, Ele condescendeu com nós de uma forma talvez mais baixa possível. Ele foi obediente até a morte de cruz, e Ele estabeleceu em si mesmo uma coisa que deve alegrar muito o coração nosso com relação à igreja. Ele disse assim, que nós, a igreja, somos a sua plenitude. Ele estava dizendo: sem vocês eu não sou completo, eu preciso de vocês. Então, Cristo, Ele é o cabeça da igreja, Ele é que determina todas as coisas.
Vocês percebem que hoje inverteu o quadro? Quem determina para Deus são os homens, são os pastores. Nós determinamos, eu não aceito isso. Às vezes Deus envia para você uma certa doença para tratar uma deficiência espiritual, e você diz, eu rejeito isso, eu rejeito aquilo, eu determino isso, porque você foi instruído por uma mente que não conhece o Senhor, não sabe como Ele age na sua palavra. Ele quer uma vida rendida a Ele, um caminhar com o Senhor. Então Ele vai nos orientando, vai nos mostrando, vai nos sarando, vai nos curando, vai nos libertando, até nós ficarmos prontos para o trabalho que Ele deseja fazer através de nós. Porque Deus, para trabalhar, para que nós possamos trabalhar para Ele, necessariamente Ele tem que trabalhar em nós primeiro. Ele tem que nos moldar, nos tornar aptos. Então Ele vai usar as repreensões, as correções, vai usar a vara, porque lá em Hebreus 12 diz assim, que o Senhor, Ele açoita todo aquele que recebe como filho. Entende, irmãos? Às vezes nós recebemos umas palmadas aí no bumbum, não sabemos porquê. É o Senhor, Ele açoita, a correção dEle, Ele vai usar irmãos para nos corrigir. E vai nos usar para corrigir irmãos. Agora, quem suporta a correção do Senhor é aqueles que verdadeiramente passaram pela cruz, aqueles que de fato creram que morreram e ressuscitaram com Cristo, que Cristo é a sua vida. Eu lembro, eu contei para vocês uma história algum tempo atrás, daquele pastor de ovelhas. Ele tinha um curral, e ali ele vigiava as ovelhas, ficava até 8h30 da noite ali, olhando, depois ia dormir. No outro dia, as ovelhas, claro, ele fechava naquele aprisco, muito bem guardadas ali. No outro dia tinha uma ovelha machucada, ali perto da sua orelha, machucada. Ele disse, mas será que havia algum bicho aqui para morder essa ovelha? Aí ele cuidou daquela ovelha, sarou ela, e depois no outro dia, uma outra ovelha apareceu machucada, uma mordida no pescoço. No outro dia, uma mordida na pata. Ele disse, tem algum lobo rodando por aqui. Então ele pegou uma espingarda, subiu em cima do telhado e passou a noite inteira lá, e não viu nenhum lobo, nenhuma raposa, nenhum bicho, nenhum animal. Mas ele foi levar as ovelhas para pastar, tinha outra machucada. Aí ele falou o seguinte, tem uma aqui dentro que está fazendo isso, que é lobo. Então o que ele fez? Ele pegou aquelas ovelhas, colocou dentro de um curral ali separado, e colocou uma portinha onde só passava só uma ovelha, e cada ovelha que passava ele dava uma cajadada nela, e passava, porque a ovelha ela baixa a cabeça, um animal bem simples, e nem grita de dor. Quando você for matar uma ovelha, ela nem vai gritar, diferente do bode. O bode faz um berreiro, que misericórdia. Então ele dava a cajadada, ela passava, mas de repente ele bateu em uma lá, ela mostrou os dentes para ele, rosnou. É você. Então pegou aquela ovelha e sacrificou ela, e imolou ela, porque ela estava machucando as outras ovelhas, irmãos. Então quando o Senhor passa a revista em nós, na sua igreja, Ele deseja, essa revista começa no nosso coração. Então Ele entende, Ele sabe, você também sabe, se você tem um coração que é totalmente dEle, um coração que depende absolutamente dEle. Senão, irmão, você não se rendeu ao Senhor totalmente. Ele quer que nós se damos a Ele por pessoas vencidas. Olha, Senhor, eu não posso mais, sem a Tua ajuda eu não consigo fazer mais absolutamente nada. Isto é uma vida rendida ao Senhor. Então, traduzido para o Novo Testamento, filho meu, dai-me o teu coração. O que isso significa? É o que está escrito em Lucas 9:23, está escrito assim, Jesus está dizendo para filhos, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. O que significa a si mesmo se negue? É negar você, ou seja, negar você significa que você não tem mais vontade própria, significa que você não tem mais pensamentos próprios, significa que você não tem mais desejos próprios, que a minha vida agora é do Senhor, e eu me rendo totalmente a Ele, e viver uma vida de cruz.
diária. Como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4, versículo 10, levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste, se expresse através do nosso corpo. Sem uma vida de cruz, irmãos, não tem manifestação da vida de Cristo, é muito claro, e nós temos que ficar com a palavra de Deus. Queridos, quando você se rende, algo extraordinário acontece na sua vida, e você vai entender isso já já. Toda a vida você vai perceber que ela vai passar por mudança. Não que você vai se esforçar por mudar, mas a presença do Espírito Santo em sua vida, Ele vai operar essa mudança quando nós nos rendemos a Ele. E são mudanças extraordinárias, são mudanças surpreendentes, são mudanças que você vai quase que perceber, literalmente, com uma fé, aquela fé que Pedro fala, a fé preciosa. A fé preciosa não é aquela fé que foi dada para nós. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele nos deu esta fé para nós crermos no Evangelho da graça, em nossa morte e ressurreição com Cristo. Mas é para nós, a sua igreja, obter esta fé preciosa. Nós podemos obter uma fé preciosa. De que maneira? O que ele vai colocar diante de nós? O apóstolo Pedro, ele trata na sua primeira carta. Se você analisar aquela carta com bastante cuidado, com bastante atenção, você vai perceber que Pedro não fala de outra coisa a não ser de sofrimento, tribulação e dor. Chega a dizer o seguinte, 1 Pedro 4,12: irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos seus sofrimentos. Irmãos, nos alegrar por causa do sofrimento parece uma coisa meio absurda, não é assim? Mas por que ele faz isso? O fogo ardente é para que nós, irmãos, sejamos provados pelo fogo, para obter esta fé preciosa. E esta fé preciosa vai nos dar condições para nós de contemplar o Senhor em todos os nossos movimentos cotidianos. É como que a gente está caminhando pela rua e Ele, com a sua destra, segura a nossa mão. Aí aquele versículo lá de Isaías 41, versículo 13, vai se tornar realidade para nós. Não adianta nós sabermos os versículos de cor, se nós não tivermos a realidade deles. Sabe aqueles versículos que você sabe de cor? O Espírito Santo deseja formar ele em você, para que aquilo lá seja a tua vida prática. Ele disse assim, Isaías 41, verso 13, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Irmãos, nós temos essa experiência quando passamos por tribulações, por momentos de aflição na nossa vida, por momentos de angústia, de perda e de dor, nós percebemos que o Senhor tem segurado as nossas mãos nessas horas. O salmista vai dizer assim, Salmo 46:1, Deus é, não é que Ele vai ser, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é um conosco, nós nunca vamos passar sozinho pela tribulação. Diz lá em Isaías 43, verso 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirá. Quando pelo fogo, não te queimará. Ele disse isso para Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles passaram pelo fogo, na fornalha 7 vezes mais quente do que o normal. E eles se queimaram? E acharam cheiro de fumaça no cabelo deles? Não. Porque aquele que criou o fogo estava com eles ali no fogo. O rei disse assim, não fomos 3 que lançamos lá dentro daquela fornalha? Mas eu vejo 4, um como filho do homem, passeando entre eles. Irmão,
Vamos ter tribulação? Vamos ter. Muitas vezes Ele tem que nos levar a uma vida de tribulação para que o nosso coração seja quebrantado e nós venhamos a nos render a Ele. Mas, irmãos, o que importa para nós tem sido ultimamente os prazeres da carne. Como nós gostamos da carne, como nós gostamos de satisfazer os nossos anseios, nossos desejos, as nossas próprias vontades, irmãos. Isso bate de frente com o Senhor. Será que nós temos uma vida totalmente rendida ao Senhor? Uma rendição completa? Será que o nosso coração é integralmente dele? Ou poderia fazer uma pergunta assim para você hoje, e para mim também. Do jeito que você se encontra aqui nesta reunião, se Ele lhe chamasse hoje, se você viesse a perder a sua vida hoje, você tem certeza de que encararia Ele, olhando nos olhos dele? Dizia o seguinte: Senhor, eu cumpri a carreira, combati o bom combate, cumpri minha carreira e guardei a fé. Será que nós estamos preparados para encontrar com o nosso Pai Celestial? Um dia vai chegar. Eu espero que eu e você estejamos preparados. O Senhor deseja uma vida rendida a Ele, irmãos. Quando você não se rende ao Senhor, aquela névoa, claro que quando nós nascemos de novo, nós temos o nosso entendimento aberto, mas uma vida rendida a Ele, Ele vai dissipar toda a névoa do nosso entendimento. Enquanto nós não rendemos a Ele, vivemos uma vida para nós, uma vida para o Senhor, fazendo a minha vontade, da carne e dos meus pensamentos. Então, o que vai parar sobre o nosso entendimento é uma névoa, porque nós temos uma vida rendida a Ele ainda. Estão me compreendendo, irmãos? E essa névoa vai estar sobre o seu entendimento, sobre o seu coração. Isso vai impedir com que a obra de Deus avance na sua vida. E vamos tomar muito cuidado com isso, é muito importante. Então, queridos, você verá a partir de então a igreja como uma organização e não como um organismo vivo. Qual que é a diferença da igreja, corpo de Cristo, um organismo vivo com uma organização? Organização onde todo mundo manda, todo mundo estabelece, tem suas regras, tem suas doutrinas, mas está preso e condicionada a uma organização. A nossa igreja é assim, tem regras assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ser dessa forma. Isto é organização. O que é um organismo vivo? Organismo vivo são homens e mulheres que creram em Jesus Cristo. Na expressão de Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade. Eu sou livre em Cristo. Ele me entende, Ele me compreende, Ele me aceitou como eu sou. Eu recebi Ele pela fé, e pela fé Ele faz com que os meus olhos brilham. Pela fé eu sei que eu tenho a sabedoria de Deus em meu interior, que é o próprio Cristo. Porque Cristo se tornou para mim e para você, da parte de Deus, sabedoria, redenção, santificação. Cristo é tudo para nós, irmãos. Cristo, Ele rendeu a vontade dEle ao Pai, e com prazer, porque Ele disse lá no Evangelho de João: a minha comida, falando de algo muito gostoso, de algo muito apetitoso, a minha comida predileta, disse o nosso Senhor, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, qual que é o seu prazer? Realizar a vontade de meu Pai e fazer a sua obra. Irmãos, Ele tinha uma intrépida resolução na sua mente de ir para Jerusalém para morrer. Muitos falam, mas Jesus veio curar, veio expulsar demônios. Sim, no caminho até chegar lá no Monte Calvário, Ele curou muitos enfermos, paralíticos, deu visão aos cegos, fez muitos milagres, e Ele faz milagres. Mas esse não é o objetivo. Imagina se Ele vier só para fazer milagre, curas, expulsar demônios e voltasse para a glória. Onde? Ou para aonde nós iríamos? Para o inferno. Mas Ele veio para morrer numa cruz,
por amor a você, porque você nasceu pecador e pecadora, e lá na cruz Ele lhe atraiu no seu corpo, Ele lhe crucificou, levou você à morte e lhe deu a sua vida pela ressurreição, para nós vivermos do jeito que nós queremos? Claro que não, irmãos. Renda-se a Ele, fala: Senhor, porque, irmãos, se a gente for sincero, o que lhe traz mais cansaço? É você mesmo. É você mesmo. Agora, o que nos traz descanso? Ele disse assim, o nosso amado Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele veio para nos dar descanso. Irmãos, que maravilhoso é vivermos neste mundo agitado e inquieto, tendo uma paz reinante, uma paz sem fim habitando em nós, nosso próprio Senhor. Que maravilha é isso, irmãos. Então, a palavra render-se, ela também significa você oferecer ou apresentar a Ele rendido. Render-se é você apresentar diante dele e falar: Senhor, estou me oferecendo a Ti o meu corpo. Por exemplo, abram comigo, por favor, Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, verso 1. Aqui nós temos uma declaração linda do apóstolo Paulo, nós vamos entender o que ela significa aqui, irmãos. Diz assim, Romanos 12, vamos ler apenas o versículo 1, para nossas considerações. Então, diz assim, olha como ele começa dizendo, olha que palavra linda que aparece aí. Então, irmãos, cada palavra de Deus deve ser apreciada por nós com bastante carinho, com bastante afeto, com bastante dedicação, entende? Porque é a palavra de Deus, e aqui essa voz aqui, irmãos, é do Espírito Santo, porque Paulo nunca quis escrever isto. Paulo ditou para Tércio, porque quem escreveu Romanos foi Tércio e não Paulo. Paulo só ditou e Tércio escrevia, né? Então, ele disse assim, rogo-vos. Irmãos, essa é a voz do Espírito, Ele está rogando para mim e para você. Rogo-vos, pois, irmãos. Então, está escrevendo não para o mundo. O Espírito Santo não tem nenhuma palavra para o mundo. O Espírito Santo tem uma palavra para a igreja, para irmãos, para a família bendita do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, você talvez não tenha noção do que significa. O que significa apresentar o seu corpo a Deus como sacrifício vivo? Você já parou para pensar nisso? O que significa apresentar o nosso corpo ao Senhor? Significa uma rendição completa. Porque, irmãos, quando você está dando o seu corpo ao Senhor, escute bem isso, você está dando todos os elementos nele contido. Todos. Nada fica fora. Aqui é uma outra forma de dizer ao Senhor: Senhor, estou apresentando o meu corpo ao Senhor, estou lhe dando o meu coração a Ti. Tudo que há em mim agora te pertence. Então eu ofereço a Ti, Senhor, para que Tu uses da maneira que Tu quiseres. Como fez com Matmani. Ele estava em um vagão de um trem, sentado, e um povo estava jogando ali, acho que pôquer, aquele jogo de baralho de cartas. Ô moço, está faltando uma aqui, venha jogar. Eu não posso. Por quê? Porque essas mãos não me pertencem mais, é do Senhor. E isso eu sei que Ele já falou comigo, não o agrada. Irmãos, se nós vivêssemos assim, irmãos, como a nossa vida seria uma bênção, como a nossa vida seria uma vida contagiante. Mas nós metemos a mão lá no mal, nós nos encharfudamos igual aqueles porcos na lama, e andamos na sala do trono,
Não, irmãos, coisa imunda não vai entrar lá. Percebe? Então, nosso corpo, quando damos a Ele, damos todos os elementos também da adoração a Ele. Uma vida de rendição, porque Deus não está procurando adoração. Ele procura o quê? Adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Irmão, corpo fala do quê? Corpo inclui a pessoa inteira, da cabeça aos pés, inteiramente, porque quando Deus vai tratar com o nosso pecado, Ele diz que desde a sola do pé até o alto da cabeça, Isaías 1, 5 e 6, não há no homem coisa sã. Então, quando Ele nos purificou, podemos oferecer o nosso corpo a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Porque corpo também inclui a nossa consciência, corpo inclui a nossa mente, porque está em nós o coração, imaginação, vontade e todas as faculdades, talentos, habilidades que habitam este santo templo, que eu e você, nós somos o templo de Deus, a habitação de Deus. Olha que lindo esse versículo aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Queria que você atentasse para este fato aqui, irmãos, muito precioso. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Vamos ler com bastante atenção. Isso aqui precisa, se não é na tua vida a realidade, precisa ser. Diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Se é santuário, então Ele habita em nós. Vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então, por isso temos que apresentar o nosso corpo a Ele. Que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está dentro de vocês, habitando em vocês, o qual tendes da parte de Deus, o Espírito, e que não sois de vós mesmos. Irmãos, se nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Ele. Se pertencemos a Ele, então qual é a nossa dificuldade em render a Ele? Viver uma vida de rendição total, completa e absoluta para Ele. Nós nos rendemos a tantas outras coisas, irmãos. Nós nos rendemos a coisa que não tem nada a ver. Ele quer que nós nos rendemos a Ele de uma forma clara, linda. Aqui, algumas páginas anterior, capítulo 3, nessa primeira carta aí, o versículo 16 e 17, veja o tamanho da maravilhosidade desses dois versículos, que diz assim, 1 Coríntios 3, verso 16 e 17, está escrito assim: não sabeis que sois santuário de Deus? Irmãos, não é aqui onde eu estou falando com vocês, que muitos falam que aqui é o altar, esse altar tem que ser um altar consagrado. Queridos, a igreja, ela se reúne onde tiver 2 ou 3 no nome dele. A igreja pode se reunir se tiver 5, 10, 15 debaixo de uma árvore. Então lá é o altar, lá Deus não está. Por que que a organização tem uma mentalidade totalmente mesquinha de dizer que aqui é o altar, é tudo sagrado? Não, aqui é consagrado ao Senhor, consagrado a Ele. Os instrumentos, os microfones, a filmadora, os bancos, é consagrado a Ele. Mas não posso dizer, irmãos, que Deus habita nisto. Atos 7,48 está escrito assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós temos uma tendência de querer achar que isso aqui, esse monte de tijolos, é a igreja. Não é igreja. Vamos à igreja. Gente, isso aqui é falta de entendimento. Até quando a gente vai ficar confessando uma coisa que não é verdade? Se o Espírito usou Estevão para dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, casa de tijolos. Aqui é o altar. Tem pessoas que para subir aqui tem até tirar o sapato.
achando que é um lugar assim muito... Não é nada disso, irmãos. Aqui é o local onde a palavra de Deus é pregada, então é consagrada a Ele. Mas a Bíblia diz que, quem que é o santuário de Deus? Não sabeis que sois, não isso aqui, mas você e eu, sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. A palavra em significa dentro de vós. E o 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Onde é o altar de Deus, irmãos? Onde é o altar de Deus? Vamos entender uma coisa aqui. Onde é o altar de Deus? Onde foi que Deus pregou o amor? Na cruz. A palavra altar é cruz no Antigo Testamento. Por isso que nós temos que levar sempre por toda parte o morrer de Jesus. Temos que confessar essa verdade constantemente. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Onde é que está a cruz? Onde é que está o altar? Em mim. Cuidado para não ser igual aquelas cobras urutu. Urutu tem cruz na cabeça, mas não tem no coração. Nós temos cruz no coração. Nós morremos com o Senhor. Nós vivemos uma vida de crucificados para expressar Cristo. E a cruz é a medida que Deus nos dá diariamente para nós aprendermos a render a Ele. Viver uma vida de cruz, de crucificado. O que é uma vida de crucificado? É não mais eu, não mais eu, não mais eu. Você entendeu? O que é cristianismo? Não é mais você, é Cristo em você, menos você. Isso é igreja. Isso que a palavra diz. Por isso que Jesus, Ele disse algo muito sério. Nós erramos em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. E Oséias 4,6, ele escreveu assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento dele. E por que nós recebemos a vida eterna? Para uma finalidade. Primeiro, João 17, versículo 3, Jesus disse: e a vida eterna é esta, para que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Só que o problema, nós queremos conhecer a Bíblia fala dele, e nós não queremos conhecer a Ele. Enquanto nós não conhecemos o Senhor em realidade espiritual, fica difícil nós termos uma vida rendida a Ele, meus queridos irmãos. Jamais. Queridos, então, quando nós nos rendemos ao Senhor, você vai descobrir algo tão interessante e fundamental, que os nossos relacionamentos uns com os outros, eles serão mais amorosos, eles serão mais cativantes, serão mais prazerosos, serão mais alegres, porque eu rendi a minha vontade. Então o Senhor fará aquilo que adequadamente Ele sabe fazer. Vai fazer com que a gente viva uma vida de um amor sem hipocrisia. Não adianta falar e pregar, diz que ama, se você não vive essa realidade. E quantos que pregam que amam, mas não vivem essa realidade do amor? Não amam, não amam. E como é que nós vamos amar? Porque a palavra fala que o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado ou outorgado. Então eu tenho o amor de Deus, e o amor de Deus, ele não faz outra coisa a não ser amar. Ele ama, ele perdoa, ele sempre vê a pessoa superior a si mesmo. E aqui, por exemplo, se eu ver os irmãos mais baixos do que a mim, como é que eu vou aprender dos irmãos? Como é que eu vou aprender? Não vou aprender nada, entendeu? Mas quando eu me considero, como o apóstolo Paulo diz o seguinte: considerai-vos uns aos outros superiores a si mesmo. Considere o irmão, que ele tem algo para lhe dizer. E todo dia eu estou nessa escola de aprendizado. Pessoas vêm falar comigo: olha, isso aqui, mas que bênção. Estava conversando com a pessoa ontem,
e ela veio mostrar para mim algumas realidades da vida da igreja. Eu falei, olha que coisa linda, coloquei diante do trono da graça, vamos esperar a resposta do Pai, vamos ver qual que é a vontade dele, mas nós temos que aprender uns com os outros, render. Não, eu vou aprender da Larissa, que isso? Ela fez uma faculdade aí de administração, então eu não vou ficar aí, eu fiz mestrado, fiz psicologia, fiz teologia, sou bacharel, fiz pós-graduação, mestrado, então ela tem que aprender de mim. Não é assim que funciona, irmãos. A sabedoria de Deus em Cristo Jesus é uma sabedoria ilimitada. O amor de Deus em nós é um amor ilimitado. Efésios 3, verso 17, e conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento. Se excede todo o entendimento, eu não posso discutir esse amor, eu tenho que receber este amor, eu tenho que desfrutar deste amor. O amor de Deus em nós nos faz rendermos a Ele. Estão me compreendendo, irmãos? Então, nós seremos uma pessoa, quando nós nos rendemos ao Senhor, pessoas drasticamente diferentes, porque Ele vai operar em nós, o agir dEle. Quando Deus começa a agir em nossa vida, irmãos, Ele só vai agir a uma vida rendida, mas com a nossa participação. Qual é a nossa participação então, quando eu rendo a minha vida a Ele? Deus vai começar a fazer e operar em nós, mas nunca contra a nossa vontade. Tem um texto aqui em Filipenses, abram comigo por favor, Filipenses 2, versículo 12 e 13, que coisa linda, irmãos, como precisamos de ganhar esta dimensão em nossas vidas, para avançarmos conhecendo o Senhor, para avançarmos e aprendermos a rendermos a Ele. Para que ficar sofrendo? Renda-se. Às vezes tem uma carga de tribulação, né? Porque Ele quer que a gente renda-se a Ele, renda-se. Então Filipenses 2, verso 12 e 13, diz assim: assim pois, amados, olha que palavra gostosa, irmãos, você é amado. Assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei. A palavra desenvolver é progridem, cresçam, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E diz no 14, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Então, quando Deus começa a efetuar em nós o querer dele como o realizar dele, Ele não vai poder fazer na sua vida se a tua vida não for rendida a Ele. Então Ele para. Ele quer fazer, mas encontra resistência na nossa vida, Ele não vai fazer, irmãos. Fala, Senhor, pelo Teu Espírito, eu não consigo. Agora, até a rendição, se você não conseguir, peça a Ele para operar essa rendição no seu coração. Ele vai operar no oculto do seu coração a rendição. Aí você não vai ter medo de entregar tudo a Ele. Às vezes nós entregamos tudo que é nosso para as pessoas, confiamos nas pessoas, e a gente se frustra muitas vezes. Mas quando você entrega ao Senhor, Ele não vai lhe frustrar, jamais. Lembra do Salmo 37, versículo 5? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele vai fazer, mas através de nós. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aqui: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Por quê? Porque tem coisas que Deus quer fazer em mim que eu acho que não é certo, então eu vou murmurar. Não murmure. Abra lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, um texto que nós conhecemos muito bem. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha que dois versículos lindos. Eu quero que vocês entendam isso de uma maneira clara, específica, real. Ele diz assim, Provérbios 3, versículo 5 e o 6, diz assim: confia no pastor, né? Confia no pastor da sua igreja, é isso que está escrito aí? Não. Confia no Senhor, de que maneira, irmãos? De
todo o teu coração. Então, se um coração não for rendido a Ele, nós vamos confiar sim, mas com reservas, com ressalvas. Não vamos ter um coração totalmente entregue ao Senhor, porque o Senhor se mostrará forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Confia no Senhor de todo o teu coração. De todo o teu coração, sabe o que significa? Teus pensamentos, tua vontade, sua mente, sua imaginação, tudo que há em você, confia nele. É uma entrega para ele. Senhor, eu confio em ti, aposto todas as minhas fichas em ti. Está aí diante de ti, Senhor. O meu egocentrismo. E ele vai fazer uma coisa maravilhosa. Filho, então, que bom. Aí ele vai operar a cruz profundamente na sua vontade, vai quebrar a sua vontade. Isso dói, irmãos, isso machuca. Tem muita gente aí machucada e ferida por causa da palavra. E as pessoas se revoltam contra a pessoa que escreveu o livro, quem pregou, quem fez isso, quem fez aquilo, mas a briga é com o Espírito Santo, resistindo à palavra. Lembra que Tiago fala? Não resistais a Deus, resista ao perverso. Resiste ao diabo, ele fugirá de vós, mas não resistem a Deus. Quem resiste a Deus, a sua palavra, são pessoas que ficam ressentidas, amarguradas, angustiadas, esquentadas, nervosas, porque há uma resistência. Por que o ferro esquenta? As duas, ele tem uma resistência, a energia vem e pega ali e não tem onde ir, esquenta. Assim é nós também, quando nós resistimos à vontade de Deus. Quando Deus manda uma palavra para nós, nós resistimos à palavra, nós ficamos ali incrustados com nós mesmos, angustiados, amargurados, tristes, macambúzios. Nós ficamos ali, ou às vezes esquentados, bravos, porque resistimos a Ele. E Ele quer todo o nosso bem. Ele quer fazer de você uma nova pessoa, amável, adocicada, mas Ele tem que remover as suas escórias. Entende, irmãos? Então, confia no Senhor de todo o teu coração, confia inteiramente a Ele. A gente ora para Ele e a gente já fica com agitação e liga para um, liga para outro, o que eu faço? E vai gemer, e às vezes fica gemendo para ímpio. Eu já tive experiência de pessoas que falam para mim o seguinte: olha, pastor Cláudio, eu não quero nunca ser uma pessoa cristã, igual são os evangélicos, porque tem uma pessoa que trabalha comigo lá, ela é crente, e ela fala mal da vida de todo mundo, mas reclama, mas geme, diz que nada está bem, aquilo me faz até mal para mim. Será que esse não é o caso de muitos de nós? Então, confia no Senhor, mas de todo o teu coração, e não te estribes. Sabe o que é estribo? Sabe? Estribo é aquele estribo de cavalo, que você coloca o pé, é o apoio. Não te estribes, não apoie no teu próprio entendimento. Agora, olha o versículo 6, que lindo, irmãos. Reconhece-o, reconhecer quem? O Senhor, em todos os teus caminhos. Aqui tem uma palavra para você muito interessante, querido. Na vida do Filho de Deus não tem mais acasos e coincidência. Se é para nós reconhecermos, diz a Bíblia aqui, o Senhor em todos os nossos caminhos, tudo aquilo que acontece na tua vida, que aparentemente você acha que é mal, reconhece que é o Senhor. Ele quer de alguma maneira tratar com você em alguma circunstância da tua vida espiritual com Ele. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, está dizendo aqui, renda-se a mim, para que eu possa trabalhar em vocês e usar vocês para a minha obra. Deus não é louco de usar pessoas pelas quais Ele não trabalhou na vida dessa pessoa, cuja vida não se rendeu a Ele, meus queridos irmãos. Deus, quando nós nos rendemos a Ele, Ele vai manifestar em cada um de nós um amor que a capacidade humana nunca experimentou.
uma vida rendida. Um amor assim tão palpável, um amor que você pode perceber, fala, é o Senhor, e seu coração vai se alegrar, vai encher de alegria, de prazer, de satisfação, não por coisas, porque num ambiente bom, numa festa, aquela coisa toda. Essa noite nós acordamos 15 para 1 e estava um som muito alto, e ali naquele salão ali daquela comunidade, e levantamos e vamos ver lá, etc. Falei, não, eu vou ali deitado mesmo falar, Senhor, Tu nos deste a noite para dormir. Pai, Tua palavra fala que nós iríamos dormir, logo pegar no sono. Senhor, por que eu estou acordado? Esse barulho está me incomodando, o que o Senhor quer, Senhor? Se não for da Tua vontade, remove esse barulho. Mas não foi 3 minutos, abaixou, estava muito alto, abaixou o som, aí dormimos tranquilamente. Queridos, há um Pai que cuida de nós, há um Pai que, na expressão dos Salmos 121, não dormita nem dorme aquele que te guarda. Oh, irmãos, e Ele veio para nos dar descanso. Como é que eu vou descansar? Falei, Pai, amanhã tenho, hoje, né, já era de madrugada, daqui um pouquinho uma reunião com os meus irmãos, eu não quero estar cansado, mas olha, o som foi assim, na hora, e a Adri é testemunha disso. Queridos, vão dar vontade rendida a Ele. Nós estamos diante de um Pai que disse para Abraão, Abraão, daqui a 1 ano, eu vou voltar aqui. Abraão com 98 anos, daqui a 1 ano eu vou voltar aqui e Sara vai ser mãe de um filho. Depois ele disse assim, em Gênesis capítulo 18, haverá alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Para Ele tudo é possível. Esse não é apenas o nosso Deus, Ele é o nosso Pai Celestial, aquele que nos ama e em Cristo fez uma obra plena e perfeita na minha e na sua vida lá no Calvário. Ah, meus irmãos, então, queridos, poderá algum de nós alcançar um amor divino sem Ele? Não tem possibilidade. E que amor que Ele vai colocar em nossos corações? É um amor para vida rendidas, é um amor sensível, é um amor incomparável, é um amor altruísta, é um amor carinhoso, é um amor gracioso, é Deus em nós vivendo e se manifestando a sua vida e amor através de cada um de nós. Vamos abrir, irmãos, por favor, em 1 João capítulo 4, lembrando de um texto aqui precioso, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 7, 1 João, lá no final da Bíblia, capítulo 7, 1 João 4, 7, então eu vou ler aqui com bastante cuidado, bem devagarinho, para nós aprendermos algo do Senhor aqui, que diz assim, verso 7, de novo, o Espírito Santo gosta, Ele lembra sempre a mim, a você, que nós somos amados. O que você é? Amados. Amados, esse amados, claro que Ele está em nós, derramou seu amor em nós, então, se somos amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu não vou nem perguntar se vocês amam os irmãos, não vou perguntar, porque eu não quero que vocês mentem diante do Senhor, né? Aquele que não ama, olha só o versículo 8, presta atenção, irmão, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, o Filho único, ao mundo, para vivermos
por meio dele. Então renda-se. Se não for por meio dele, você não tem vida, você não vai viver, você nada vai poder fazer. E você acha que pode. Eu trabalho, eu vou, etc. Os ímpios fazem, mas é Deus que sustenta, Deus sustenta até o diabo. A palavra fala que nele tudo subsiste. E o versículo 10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. A palavra propiciação significa que Cristo foi favorável e pagou o preço do meu pecado, e com isso obtive o perdão de Deus o Pai. Esse é o significado da palavra propiciação. Ele fez propiciação pelos nossos pecados. De novo, versículo 11: amados, se Deus de tal maneira, eu queria que você definisse essa palavra tal, ela não tem definição, tal. Deus nos amou tanto, mas amou tanto você, mas amou tanto você, mas amou tanto você, mas amou tanto você, que é de tal maneira. Ele amou você de tal maneira. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E por que nós não amamos uns aos outros? Queridos, eu não quero colocar aqui em dúvida nem a tua experiência com o Senhor, mas consulte o Senhor depois, lá na tua casa, a sós com Ele. Entende? Verso 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Como é que Deus vai permanecer em você, irmão, irmã? Se amarmos uns aos outros. Por isso que eu falo para os irmãos: se envolva uns com os outros, sente o calor do teu irmão, abraça teu irmão, procura saber das suas necessidades, das suas deficiências, ajude o irmão em oração, se envolva com seu irmão. Irmão, a igreja é um organismo vivo, nós estamos ligados ao cabeça, nós somos o corpo de Cristo, não podemos viver desalinhados. Quem não está no corpo, quem não está no corpo está fora de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não preciso de gritar aqui para os irmãos entenderem. Por favor, entendam isto, irmãos. Olha o 19 e o 20 agora. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, versículo 20, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmão, está tão claro isso. Será que a gente consegue compreender isso? Crer neste fato? E viver uma vida prática? Sabe por que nós não vivemos uma vida prática? Porque nós não rendemos ao Senhor. Quando nós rendemos ao Senhor, a névoa vai ser dissipada do nosso entendimento, o amor de Deus em nós vai nos constranger a amar os nossos irmãos, a ser empático com os nossos irmãos, a sentir a dor dos nossos irmãos e a viver para o irmão, servindo uns aos outros em amor. Qual que é a função de um servo? Servir. Como é que eu posso servir a Deus? Servindo a meu irmão, amando meu irmão. Não aqui porque, se você fizer isso, porque agora eu sei que eu tenho que servir meu irmão, aí vira religião. Aí você vai arrumar enguiço com seu irmão. Não vai ser de uma forma natural, vai ser um amor fingido, um amor cheio de hipocrisia. Por isso que Paulo fala, o amor seja sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Você já parou para pensar em que você tem servido o seu irmão? Se muitas vezes nós nem temos nem vontade de reunir como igreja, como vamos servir o irmão? Irmão, isso é muito triste, isso entristece o coração do nosso Pai Celestial. Estou falando aqui, mas é a conexão, é o Pai pelo seu Espírito falando através de mim. Você acha que eu teria capacidade de falar essas coisas? Jamais, mas eu sei que é o Senhor. Eu sei que Ele coloca os pensamentos na minha mente para falar para mim e para vocês. A palavra ela corta aqui primeiro e depois aí também. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos leve a uma vida de rendição. Senão, irmãos, nós nunca vamos viver um cristianismo adequado
na qual Ele espera que nós venhamos a viver e que Ele tenha misericórdia de nós. Lembre-se de uma coisa, aquele pedido foi tão gracioso: filho meu, dai-me o teu coração. Dai-me o teu coração, tudo Ele está pedindo de nós. E a palavra fala que Deus se mostrará forte na terra para com todos aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor tem falado conosco, Pai. Desvenda toda a névoa que paira sobre as nossas mentes, sobre o nosso entendimento. E pelo Teu Espírito, Pai, eu te suplico em nome do Senhor Jesus, nos leva a uma vida de rendição total, absoluta e completa. Tem misericórdia de nós como igreja do Senhor, Pai. Nos leva para aquele que é perfeito, para que nele nós sejamos aperfeiçoados e completos. Pai, faz com que a Tua palavra seja frutificada. Nós entregamos, ó Pai, a Tua palavra em Tuas mãos. Tenha misericórdia, faça ela frutificar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.